Boa noite a todos, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Essa noite ainda de pandemia, na verdade, estamos aí nessa live, gravando e dizendo que Deus é provedor de todas as coisas. Sabemos que as nossas orações são dirigidas a Deus em prol de vidas, essa enfermidade que tem assolado vidas. E a nossa oração é que as nossas vidas estão entregues nas mãos de Deus. A palavra de Deus diz que Deus está no controle de tudo. Então que nós possamos ser controlados realmente, através do Espírito Santo, e declarar essa grande vitória, no nome do Senhor Jesus. Deus tem nos dado uma palavra nessa noite, que está no livro de Efésios, capítulo 6, que fala da armadura de Deus. Então eu gostaria de ler aqui alguns versículos, a partir do versículo 10, que diz assim, ó: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, e embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos fazer oração no nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai, nesta noite. E pedimos a tua compreensão, Senhor, porque nós somos fracos, nós somos, ó Deus, pó. Mas o Senhor é o Deus que nos alimenta, que nos sustenta e que tem contemplado as aflições do teu povo, Senhor. Nós colocamos nessa noite, Senhor, vidas, ó Deus amado, pessoas que estão carentes, pessoas que estão necessitadas da tua palavra e da unção do teu Espírito. Por isso nós declaramos nessa noite, através dessa palavra, Pai, que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ter esse verdadeiro encontro contigo e saber que mais dias, menos dias, tudo aquilo que há de vir virá e não tardará. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo pode, é o Deus que resolve todas as coisas. Por isso, nesta noite, nós oramos, Pai, para que o Senhor venha receber, em nome do teu Filho amado Jesus, toda a honra, toda a glória e toda a manifestação do Espírito seja dada a ti, Senhor, para que haja paz, para que haja um sentimento de adoração, um sentimento de paz, de amor, aleluia, através do teu Santo Espírito, Senhor, que nós pedimos no nome de Jesus, e é para a tua glória. Amém? Graças a Deus. Tá aí, irmãos, estamos mandando aí um abraço lá para a cidade de Alcantil, né? Pastor Clóvis, com aquele pessoal lá que tem sido assíduo, e que Deus possa abençoá-los, né? Nessa noite também. E também para as cidades vizinhas aqui, onde nós já sabemos que tem muitos ouvintes da palavra, que são ouvintes do canal do YouTube, Irmãos em Cristo em Tietê, e que nós possamos, através do Espírito Santo de Deus, né, enviar essa mensagem em cada vida e em cada coração. Que Deus possa abrir o entendimento, os olhos da fé, e que nós possamos nos dirigir a Ele de uma forma especial, maravilhosa. Irmãos, aqui no livro de Romanos, no capítulo 16, versículo 19 e 20, que diz assim, ó, o livro de Romanos, capítulo 16 de Romanos, o versículo 19 e 20.
pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então, queridos, o que nós aprendemos aqui? Que a nossa obediência é conhecida por todos. E é por isso que ele diz aqui, ó, me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem, simples para o mal. O que nós aprendemos aqui? Ele completa dizendo, e o Deus de paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. Então, irmãos, e ele completa dizendo, né, que esse inimigo das nossas vidas será esmagado de uma forma profunda e para sempre. Então, o que nós aprendemos aqui, Paulo podia estar falando aqui de um futuro próximo, ou ele poderia estar falando também das últimas coisas, que são os nossos dias que nós estamos vivendo. Né? E nós não podemos esquecer que, para Deus, um dia é 1000 anos para Deus, e vice-versa. Né? Então, nós sabemos que, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, fala, né, que 1000 anos para Deus é como um dia. E é por isso que Paulo, na expressão de Paulo, ele estava falando para o povo judeu da época, mas estava também se dirigindo especialmente para o povo gentil. Então, que nós possamos, em nome de Cristo Jesus, não esquecer que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Então, que nessa noite, né, nós possamos assimilar essa palavra. E nos versos 25 a 27, Paulo ele fala do poder de Deus, segundo o meu evangelho. Olha aqui, ó, na palavra aqui de capítulo 16 de Romanos, ele fala, né, no versículo 25 a 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé, entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Então, o que nós aprendemos aí, queridos? Paulo queria dizer que o que estava em silêncio, guardado desde o Antigo Testamento, agora pela fé em Cristo, está se manifestando. Em Cristo está se revelando para nós outros, os filhos de Deus. Então, ele fala que ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Cristo Jesus. E o que nós aprendemos aqui? Deus ele se fez homem e habitou entre nós, para ser o quê? Mediador de uma nova aliança. E essa nova aliança significa Cristo Jesus na cruz do Calvário. Uma nova aliança pelo sangue de Cristo Jesus. E Paulo, através da armadura de Deus, aliás, para tudo isso, para a nova aliança e também para nos ensinar a resistir com paciência às lutas e provações que porventura acontecerão na nossa vida. Então, Paulo, através da armadura de Deus, aqui no Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, ele nos ensina a nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Quer dizer, nos revestir de toda a armadura de Deus. Isaías, no capítulo 9, e nós temos a revelação do profeta Isaías, 740 anos antes de Cristo, ele disse que Jesus seria Deus forte, olha aqui, e foi e será sempre esse Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, o nosso Salvador. Então, tudo isso se cumpriu, e agora na glória, ao lado do Pai, ele intercede por nós, de uma profundidade tremenda, queridos. Jesus, ele subiu para a glória, está sentado à direita do Pai, e lá ele intercede por nós, até a ordem do Pai, para ir buscar a sua igreja. Então, tudo isso se cumpriu. E a noiva espera ansiosa a sua volta,
E a volta do noivo em poder e grande glória. Ó, fazendo o quê? Resistindo com paciência às tribulações. Seremos mais do que vencedores. E o mais importante, irmãos, esperando com paciência no Senhor, esperando com paciência nas tribulações do dia a dia. Então, ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Paulo aqui, quando ele fala da armadura, ele lembra o soldado na guerra. Aquele soldado que foi para a guerra e colocou o seu fardamento, né? Colocou o capacete, calçou as botas, calçou a couraça, né? E com o seu armamento ele vai para a guerra. Então Paulo, ele ilustra aqui como um soldado que vai para a guerra. Couraça da justiça, no versículo 14 que nós lemos, nós somos protegidos pela justiça de Cristo Jesus. Olha aqui, né? Filipenses 3,9 vai dizer que achado nele temos agora a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Né? E Paulo ele vê agora os crentes vestindo o quê? O caráter da justiça. Vestindo o quê? Ele vê os crentes se revestindo da imagem de Cristo. Totalmente nós somos revestidos da imagem de Cristo. E essa justiça, essa imagem de Cristo, que vai nos dar confiança com paciência para nós vencermos todas as barreiras do dia a dia. As tentações, as tribulações, as perseguições, enfim, tudo aquilo que vem para entristecer a nossa vida. E quando ele fala escudo da fé no versículo 16, é Cristo Jesus. Ele é o nosso escudo, o nosso refúgio, socorro bem presente nas tribulações. Quer dizer, o Salmo 46, versículo 1, que fala, né, que o Senhor dos Exércitos está conosco. Isso aí no versículo 11. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. O nosso refúgio, socorro bem presente nas tribulações. Então, queridos, o que nós aprendemos aqui? O soldado está indo para a guerra e nessa guerra ele usa o quê? Essa justiça. Ele usa o quê? A couraça da justiça. Ele usa o quê? O escudo da fé. Que é Cristo Jesus. Ele usa o quê? O capacete da salvação, que está no versículo 17, que fala que é uma experiência no presente, hoje para nós, mas será uma realidade, uma esperança futura com Cristo, confiança na fidelidade. Então tudo isso, irmãos, é o capacete da salvação, né? Mas será uma realidade para nós. Oh, louvado seja Deus. Por isso, eu e você, nós, Igreja do Senhor, precisamos deixar Cristo completar esse plano de salvação. Antes da fundação do mundo, Deus, Pai, já tinha um plano de salvação para a humanidade. E quando Ele coloca esse plano de salvação, Ele manda Jesus Cristo para aperfeiçoar aquilo que teria que ser feito. Foi revelado o que aqui? Antes da fundação do mundo. Precisamos deixar Cristo completar esse plano da salvação. Filipenses 1,6 diz que ele será completado até o dia de Cristo. Então nós podemos ficar sossegados, esperar confiadamente no Senhor, porque até o dia de Cristo será completada na vida daquele que serve a Deus e aquele que abraça a causa do Senhor. E também fala da espada do Espírito, o versículo 17 também. É a palavra de Deus, queridos. É a palavra de Deus aqui, ó, a espada do Espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que ela é viva e eficaz. Penetra na divisão da alma, das juntas e medula. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra rema é uma palavra viva. E a palavra logos é uma palavra escrita, gravada. Então, irmãos, o que nós vemos aqui? Traz luz para o nosso caminho. A palavra rema, a palavra viva. A palavra logos, que é uma palavra escrita, gravada. A palavra que tem nos orientado. Através da palavra, a Bíblia Sagrada, louvado seja Deus. O que nós aprendemos aqui? O verdadeiro soldado avança para o alvo e está de pé. Aquele que é verdadeiro na palavra, irmãos, ele avança para o alvo. Ele procura as coisas do alto, porque de lá vem a nossa redenção. E aí sim, quando ele avança para o alvo, ele ouve a voz do Senhor. E aí as coisas começam
aleluia, a ser espiritual na vida dessa pessoa. O verdadeiro soldado, né, ele vai sempre em busca daquilo que deseja o seu general, o seu capitão, o seu ministro, não é verdade? Então, muitos recuaram e caíram, mas o valente, ele resiste às tentações, às provações, às dificuldades, às perseguições, ele vai em frente, louvado seja Deus, com paciência no Senhor. Igual o salmista no Salmo 40, ele fala, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou, ouviu o meu clamor. E quando ele ouve o nosso clamor, amados, é porque a intenção de Deus na nossa vida é sempre nos abençoar, é sempre nos agasalhar com o seu manto sagrado. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, saber que Ele, o Senhor, está, aleluia, diante das nossas vidas, nos guardando, nos protegendo de todo o mal, né? E aqui, quando nós lemos Hebreus capítulo 11, que fala dos heróis da fé, irmãos, eu fiquei pensando, quanta coragem, quanta paciência, quanta fé aqueles irmãos, aqueles homens tiveram, quantas lágrimas e quantos sofrimentos, mas eles foram vitoriosos, eles souberam, aleluia, serem introduzirem no meio daquelas dificuldades, com lágrimas, com choro, com perseverança, sabe, irmãos, com muito sofrimento, aleluia, e nós ficamos aqui impressionados por tudo que aconteceu e pensativos. Por quê? Os que mais sofreram foram os que realmente usaram a fé em Deus. Olha aqui, eles aguentaram, suportaram grandes perseguições, passaram grandes adversidades, todo tipo de privações, vamos dizer assim. Sabe, eles estavam num campo de batalha, levando uma palavra verdadeira, levando o quê? A presença do Deus vivo. E aí, o que acontece? Outros confiaram em Deus e foram torturados até a morte. Outros preferiram morrer do que se afastarem do Deus vivo. Então, o que nós aprendemos aqui, irmãos? Quando o homem de Deus carrega a fé no coração, ele avança para o alvo. Ele recebe instrução do Deus vivo, do verdadeiro. E ele não volta para trás, muito pelo contrário. Ele prefere a morte do que se afastar do Deus vivo. É essa que é a palavra, né? E todos esses aí, eles sabiam o que Deus havia reservado para eles, né? Era bem melhor o que Deus havia reservado. Por isso, eles não se importavam, irmãos. Não negavam a fé em Deus, não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Eles preferiam morrer do que voltar para trás. Louvado seja Deus. Então, outros tiveram seus corpos mutilados, cortados com açoites, chicotes, inclusive Paulo. A Bíblia diz que Paulo, lá em 2 Coríntios 11, 24, Paulo recebeu 5 vezes uma quarentena de açoites. Olha aqui, menos um. Então, 40 chibabatas por amor a Cristo, amados. Por amor a Deus, por amor ao Evangelho, por amor a uma causa de Deus, louvado seja Deus. Outros tiveram seus corpos cerrados pelo meio, é o caso do profeta Isaías. Outros nos calabouços, Jeremias, o profeta. Eu fiquei pensando aqui, ó, eles sofreram tudo isso porque estavam levando o Evangelho. Levando o quê? A palavra da verdade. Eles estavam representando o quê? O Deus vivo, na concepção da sua palavra. Quantos irmãos na fé ficaram com fome, com frio? Olha aqui, ó, enfermos, maltratados até a morte. E eles pagaram o preço por terem sido fiéis a Deus, amados. Olha como que é interessante. Quando você é fiel à causa de Deus, aquele que é o inimigo das causas de Deus, ele fica irritado. E ele faz como se fosse assim uma guerra contra os santos de Deus. E sabe o que nós aprendemos aqui? Todos eles tiveram bom testemunho pela fé. Eles foram mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo, nosso Salvador. E eu aprendo uma coisa aqui importante. Algumas promessas se cumpriram,
Mas a suprema esperança da volta do Messias demoraria um pouco mais. Olha aqui que coisa interessante. Mas nós temos essa esperança da volta de Cristo. Se nós esperamos somente nessa vida, o que nós estamos vendo aqui, se nós esperamos nessa vida só o que nós estamos enxergando, fazendo aqui nesse momento, nós somos os mais miseráveis dos homens, amados. Os mais miseráveis dos homens. Mas todos esses, desde o Antigo Testamento, olha aqui, ó, que foram fiéis ao Senhor, junto com todos os que já partiram, louvado seja Deus, desse mundo com Cristo, seremos todos aperfeiçoados na segunda vinda de Cristo, louvado seja Deus. Olha aqui, Hebreus capítulo 11, lá no livro de Hebreus capítulo 11, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos o Senhor revelando para nós algo tremendo, irmão, da palavra de Deus. Capítulo 11, versículo 35 e diante, que fala assim, ó, Hebreus capítulo 11, versículo 35 e diante. Olha o que fala aqui essa palavra. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então, o que nós aprendemos aqui, querido? Nós ficamos impressionados, né? Nós ficamos impressionados com essas coisas aqui, ó. E outros confiaram em Deus, e outros sabiam que Deus estava preparando algo melhor para eles. E o que nós aprendemos aqui? Os irmãos, na fé, ficaram com fome, com frio, enfermos, e essas coisas todas, e eles foram bons demais para esse mundo, que fala ali em Hebreus, né? Todos eles tiveram um bom testemunho da parte de Deus. O que nós aprendemos aqui? Essas promessas não se cumpriram totalmente na época, mas estão se cumprindo aos poucos, até a volta de Cristo Jesus. E todos eles aqui, ó, foram fiéis ao Senhor, e nós seremos aperfeiçoados juntamente com eles. E quando isso acontecer, nós vamos todos dizer: Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. Olha, se nós vemos aqui, Efésios no capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor. Efésios, capítulo 1 de Efésios, o versículo 3 diz assim, ó: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para uma adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, amados, o que nós vamos descobrindo aqui? Paulo enfatiza que a unidade dos judeus e gentios na igreja, que agora forma um só povo. Os que vieram da lei, os que vieram pela graça, receberam a mesma promessa, e antes feita a Israel, e que estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa é uma promessa de Deus, tanto para os judeus como para os gentios, para a igreja que somos nós. E o dom do Espírito Santo foi derramado, a palavra da verdade foi anunciada, e o selo da promessa, que é o Espírito Santo, o penhor da nossa herança, nós esperamos até o resgate. E esse resgate é Cristo que buscará aquilo que é dele. Oh, louvado seja Deus! O resgate é através de Cristo. Ele voltará, como assim ele prometeu, que voltará para nos buscar. E aonde ele estiver, levará nós também para estar com ele. Então, irmãos, olha aqui os heróis da fé.
quantos serviços prestados, quanto sofrimento, quantas lágrimas e quantas mortes. 1 Pedro 2,9, fala que o nosso chamamento não é apenas para a salvação, mas também para o serviço. Para o quê? Para sermos fiéis a Deus nas provações, aprendermos a sermos fiéis. Não é somente o chamado para a salvação, mas principalmente para o serviço. E do serviço, aprender a esperar com confiança no Senhor. Esperar o quê? As promessas de Deus. A esperança para sermos fiéis nas dificuldades, nas tribulações, nas provações que porventura chegarão até nós. E foram muitos benefícios, porque eles resistiram com paciência, queridos. Resta a nós agora, a igreja moderna, a igreja que somos nós hoje, irmãos, resistimos com paciência também. Assim como o povo do Antigo Testamento passaram por, tribulações, provas, mortes, e tantas coisas que aconteceram, mas foram também muitos benefícios, porque eles resistiram até a paciência. E aqui, em Efésios capítulo 1, fala que os benefícios, foram muitos benefícios. Olha o versículo 3, bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bens espirituais, nas regiões celestiais. Segundo, a escolha divina na eternidade, queridos, versículo 4 e 5, olha aqui, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E também, pela soberania de Deus, a vontade de Deus foi essa. Então, o que nós aprendemos aqui? Ele nos adotou na família cristã como filhos amados. A salvação, como predestinados à salvação pelo sangue de Cristo. E sabe o que eu fiquei pensando aqui? Nós, eu e você, somos a igreja do Senhor, não temos motivos para desanimar, para ficarmos tristes. Olha aqui, não temos motivo para ficar chorosos, para ficar despercebidos da presença do Senhor, foragidos da presença, escondidos da presença. Nós precisamos nos apresentar e dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme, aleluia, o seu trabalhar na nossa vida. Então, queridos, o que nós aprendemos aqui? Eu fiquei pensando, quem que traz esses testes para a nossa vida? Quem traz essas provações na vida do cristão? É muito comum nós culparmos o inimigo por tudo o que acontece. Qualquer coisinha que acontece, é inimigo. O diabo. As coisas acontecem. O inimigo das nossas almas. Ele é traiçoeiro, ele faz mesmo. Então é assim que nós vemos no dia a dia. Lembra da prova do teste de Adão? Adão e Eva lá no paraíso? A serpente foi a culpada. E depois o quê? A mulher que me deste foi culpada. Quer dizer, foi empurrando, a culpa, como se Deus não sabia de todas as coisas. E eu aprendo aqui uma coisa, eles foram reprovados por quê? Por causa da desobediência. Era um teste para eles. Era uma prova de teste e eles foram reprovados. E nós, amados, nesses últimos dias agora, muitas vezes nós somos provados no dia a dia. Deus está provando a nossa fé. Deus está olhando para a nossa vida no dia a dia. E Ele sabe daquilo que nós, até onde nós podemos chegar. Louvado seja Deus. E eu aprendo uma coisa aqui, irmãos. Em algumas situações o inimigo ele está envolvido mesmo. Ele está. Sim, ele procura brechas e falhas. E ele entra na vida da pessoa justamente quando a pessoa deixa de vigiar. A pessoa esquece de vigiar. O inimigo já entra na brecha e faz o rebuliço da vida da pessoa. É o que está acontecendo aí, Qualquer coisa negativa, que acontece, a primeira coisa que a pessoa fala assim, foi o tentador. E nós sabemos e a Bíblia diz que ele anda em nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Isso é verdade. No livro de Pedro fala, que ele ciranda no meio das pessoas, buscando a quem possa tragar. Mas, desde o Éden até hoje tem sido assim, e continua. Sempre uma desculpa, sempre um envolvimento naquilo que não é espiritual, traz o quê? Transtorno para a vida espiritual.
Então, o Salmo 11, versículo 5, diz que o Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas o que ama a violência, sua alma abomina. Então, irmãos, o Senhor ele põe à prova tanto o justo como o ímpio. Mas aquele que ama a violência, a sua alma abomina. Então, nós precisamos aprender que estamos lidando com Deus e as nossas próprias falhas. Nós lidamos com Deus, mas nós lidamos com as nossas falhas. E aí nós precisamos vigiar diante de Deus, para que nós não possamos também ser condenados, ser renegados. E em nenhum momento, nós podemos aprender aqui com Jó. No capítulo 1 de Jó, a Bíblia diz que o diabo obteve de Deus a permissão para provar a Jó. Olha aqui, ó. Mas em nenhum momento Jó culpou o diabo por isso. Olha que homem maravilhoso que foi Jó. Nós podemos aprender com ele. Ele sabia que estava sendo provado. Ele sabia o Deus que ele servia. Em momento algum, ele colocou a culpa no diabo. Mas ele olhou para dentro dele. Aleluia. E ele olhou para o alto, para Deus. E ele não reconheceu o inimigo, mas ele reconheceu o poder de Deus. Então, irmãos, ele dizia, eu sei que o meu Redentor vive. E no capítulo 13, versículo 15, ele fala, ainda que Deus me mate, nele eu confiarei. E no finalzinho, no final de tudo, louvado seja Deus, ele glorificou o Senhor, no capítulo 42. E eu fiquei pensando aqui, ó, ele se derrama diante de Deus e fala, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te contemplam. Louvado seja Deus. E eu fiquei pensando aqui, irmãos, é muito fácil nós adorarmos a Deus, agradecer a Deus, no momento que estamos bem, das bênçãos recebidas, os milagres que Deus derrama sobre nossas vidas. É muito fácil, mas quando chega uma aprovação, como diz assim, uma tentação, até o semblante se torna diferente, a pessoa fica despercebida de Deus. O inimigo toma conta, até no semblante muda, o coração transforma, a alma ela fica desesperada, o espírito fica, como se perdido, sem saber o que fazer. Então, irmãos, a culpa vai para a conta do inimigo aqui, ó. Adão e Eva do jardim do Éden, lembram de Adão e Eva? Foi a mesma coisa. Quando eles pecaram ali através da desobediência, eles ficaram sem ação. Eles ficaram com vergonha, eles ficaram despercebidos, eles ficaram, como se diz assim, à deriva da presença do Senhor. E nós precisamos nos ater a Cristo aqui, ó, sabendo que Ele está sempre ao nosso lado. O Salmo 46 fala assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele, o Senhor, aleluia, está sempre presente na nossa vida. Basta nós olharmos para o alto, buscarmos a redenção do Senhor, buscarmos a presença, dobrarmos nossos joelhos. Deus está com suas mãos estendidas. Os seus olhos estão olhando para nós, somos seus filhos. Ele quer dar o melhor para nós. Ele, o Senhor, é onipotente, onisciente, onipresente, irmãos. Olha aqui, ó. Ele é presente nas nossas dificuldades. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Nada. Nada nos falta e nada nos faltará. Ele é onipotente, resolve todos os problemas. Seja de qualquer ordem, material, espiritual, financeiro, enfermidade. Se nós dobrarmos o nosso joelho e clamarmos a misericórdia do Senhor, eis que Ele está com as suas mãos estendidas para nós. Ele resolve todos os nossos problemas, seja conjugal, seja de ordem material, seja de ordem financeira, seja, irmãos, qualquer tipo de dificuldade. Deus, Ele é onipotente, Ele resolve os nossos problemas. Ele é também onisciente, sabe até onde nós podemos suportar as provações do nosso dia a dia. O Salmo 121 fala assim, ó, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É esse Deus que nós servimos, irmão, onipotente, onisciente, onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo.
E ele nos ensina aqui a suportar as provações do nosso dia a dia. 1 Coríntios 10, 13. Vamos lá. 1 Coríntios 10, 13. Louvado seja Deus. Olha o que diz aqui, ó. 1 Coríntios 10, versículo 13. Louvado seja Deus. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Irmãos, Deus não vai dar um peso para você maior do que aquele que você pode carregar, de jeito nenhum. Ele sabe que nós somos seus filhos, Ele sabe, né? E 1 Pedro 4,12 vai dizer, não estranheis a ardente prova que vem para vos provar, como se alguma coisa estranha, aleluia, estivesse acontecendo. Não estranheis, amados. A ardente prova, ela vem todos os dias. É por isso que nós temos que vigiar e orar, para que nós não caímos na tentação. Louvado seja Deus. E é por isso, irmãos, que precisamos nos apegar a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. Esse sim passou por tribulações que muitas vezes nós esquecemos. Olha aqui, ó, pelas maiores aflições e provas, para nos ensinar o quê? A verdadeira vitória. E a nossa vitória está em Cristo Jesus. Nele nós podemos confiar. E nós precisamos nos libertar, sabe do que, amados? Das reclamações, das murmurações. Muitas vezes nós acostumamos a ficar reclamando, murmurando, sabe, irmãos? Cocheando entre dois pensamentos. Nós precisamos nos libertar, a igreja precisa se libertar. É muita murmuração, muita reclamação e pouca oração, pouca meditação. E quando tudo isso acontece, as bênçãos do Senhor não são derramadas. Então, que nós possamos, eu e você, nos libertar de tudo isso, querida. A igreja precisa se libertar. A igreja precisa tomar um rumo, que Jesus é o único caminho, nós precisamos tomar o caminho de Cristo e seguir viagem para a redenção final. Saber que as pressões e provas produzem o quê? Crescimento espiritual. Olha aqui, as provas, as pressões, todas essas coisas que acontecem, tribulações, produzem em nós o quê? Um crescimento espiritual, os filhos. Olha o Salmo 51, vamos lá, Salmo 51, olha o que diz aqui, ó. Salmista Davi, no Salmo 51, ele se derrama diante do Senhor de uma forma profunda, irmãos, passando por uma dificuldade, quem sabe a maior dificuldade da sua vida. Davi estava passando. Oh, louvado seja Deus. Olha o que diz aqui, ó, no Salmo 51, do 1 ao 3. Compadece-me de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. No versículo 10 ele fala assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Sabe, queridos, o que eu aprendo aqui? Davi, ele estava passando uma dificuldade muito grande, ele havia pecado, ele havia cometido um pecado grave, o homicídio, o adultério estava guardado no seu coração. Davi guardou o pecado, o adultério no seu coração, ele começou a se perder a direção diante de Deus. Sabe o que acontece? Por causa desses seus pecados, Deus enviou severo julgamento e prova sobre Davi. Quando o homem sai da presença de Deus, irmãos, o inimigo avança. Ele entra naquela brecha que você deixou, ele tenta destruir a sua vida, porque a palavra de Deus diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Esse que é o trabalhar do inimigo nas nossas vidas. Então,
O que eu percebi aqui? Davi teve que fugir para o exílio. Olha que coisa interessante. De um homem escolhido para reinar em Israel, agora ele fugia para o exílio, por causa de algo que ele fez diante do Senhor, entristeceu o coração de Deus. Desesperado ele estava, porque estava aflito e perdido. O homem, quando sai da presença de Deus, quando ele começa o pecado, irmão, ele fica o quê? Ele fica aflito, ele fica sem direção, ele fica perdido, ele fica surdo, mudo, ele fica totalmente descontrariado. Contrariado assim, com Deus, descontrariado com as coisas de Deus, vamos dizer assim. E Deus aqui, irmãos, através da sua misericórdia, usou esse tempo de julgamento. Foi um tempo de julgamento de Deus para com Davi. Deus tem seu tempo para trabalhar, irmãos, para fazer de Davi um homem melhor, e através aqui de um grande arrependimento. Olha aqui, que Davi tinha que terminar a obra, irmão. Ele deixou as coisas pela metade. Estava ali, e por causa de seu filho Abisalão, que havia, por causa daquele pecado de Davi, seu filho foi em cima e destronou Davi do trono de ser rei de Israel. E agora Davi estava completamente perdido, completamente foragido, mas ele tinha uma obra para fazer. E Deus, pela sua misericórdia, louvado seja Deus, ainda deu uma chance para Davi. E ele se derrama diante de Deus. O versículo 10 aqui o versículo 8 aqui, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Olha, Davi se derramou aqui, olha aqui, no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalável. Aquilo que Davi tinha, ele havia perdido. Queridos, o que Deus deu para nós foi algo especial. Ele mandou Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário para que eu e você, nós, igreja, tivéssemos a certeza da salvação eterna. Então, o que nós vamos vendo aqui? Louvado seja Deus. Através da misericórdia, Deus teve misericórdia de Davi. E se nós reconhecermos aqui, queridos, o nosso fracasso e nos arrependermos de nosso pecado, Ele vai usar os nossos fracasso, Ele vai usar o quê? As tribulações da vida, para que nós possamos sermos o quê? Fiéis e verdadeiros diante de Deus, ser homens transformados pelo poder de Deus. Se nós nos arrependermos, se nós tivermos o verdadeiro encontro com o Senhor, louvado seja Deus. E Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É por isso que eu e você, nós precisamos nos ater aqui, o Senhor está descobrindo se nós o servimos de verdade, por amor, se nós realmente temos amor a Deus, amor ao Senhor Jesus Cristo, amor à sua obra, amor ao plano da salvação de Deus na nossa vida. Se realmente nós estamos, Deus está descobrindo, amados. Louvado seja Deus, porque Ele está vendo se nós servimos Ele por amor, ou porque nós amamos e nós servimos por causa das suas bênçãos. Jesus repreendeu aquele povo, porque o povo estava buscando o Senhor Jesus por causa da comida, da bebida. Quer dizer, eles estavam buscando por causa do pão e do peixe, que Jesus havia multiplicado. Então, eu quero dizer para você nessa noite que a melhor comida, a melhor bebida, a maior adoração é na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa que é a palavra. Para nós, irmãos, a melhor comida para nós é a presença de Deus. Através da presença de Deus, nós aprendemos a satisfazer a nossa parte espiritual, queridos. Porque Deus preenche o vazio que havia na nossa vida. Há um vazio na vida das pessoas. E esse vazio só pode ser preenchido pela presença de Deus, pela presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa que é a verdade. É por isso que a humanidade está vazia, está oca, porque abandonaram o Deus da glória, o Senhor dos exércitos. Foi abandonado. O Senhor Jesus Cristo foi abandonado. O Espírito Santo
não faz mais parte da adoração nesses últimos tempos. Então, o que nós aprendemos, queridos? Há um vazio, há uma situação de inércia, há uma tristeza embalando o coração do homem. E o homem, muitas vezes, ele não consegue sair dessa armadilha. Sabe por quê? A presença de Deus é tudo, a palavra é que nos sustenta a nossa alma anelante. Olha aqui, ó, é bálsamo para o nosso corpo físico, é luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus. Então, queridos, nós precisamos entender aqui, ó, as coisas espirituais das espirituais. E as provas nos fazem descer na presença. Precisamos aprender a descer. Quando nós descemos, realmente Deus nos ampara. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Zaqueu estava ali, vendo Jesus passar, e Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje me convém pousar na tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu se jogou nos braços do Senhor Jesus Cristo. E naquela noite, ele ouviu palavras que transformou a sua vida. E ele quis devolver tudo aquilo que ele havia corrompido. Ele queria devolver 4 vezes mais. Louvado seja Deus. Sabe, queridos, como é gostoso nós nos atermos à presença. A presença de Deus é tudo para nós. É o nosso bálsamo. É a nossa comida, é a nossa bebida. É o ar que nós respiramos. Louvado seja Deus. E agora, esses dias, conversando com uma pessoa, com outra, olhando a situação por causa da pandemia, viu, sabe? Essa pandemia tem trazido coisas que têm entristecido corações. Pessoas que através dessa pandemia agora tem sido prova nas nossas vidas. E através disso tudo, pessoas que nunca falavam de Deus. Eles nunca falavam de Deus. Agora estão falando de Deus. Pessoas que nunca comentavam nada de coisas espirituais, agora estão comentando. Parece que as pessoas estão acordando do sono profundo. Depois que veio essa pandemia, quantas e quantas pessoas que não lembravam de Deus, agora estão lembrando. E até estão dizendo: olha, estamos orando pelas pessoas. Olha, estamos ajudando em oração. Nunca falavam de Deus, nunca lembravam de Deus. Mas agora, ou por medo, ou porque foram tocados de uma forma ou de outra, estão se manifestando. Louvado seja Deus. Algumas estão desesperadas, chorosas, mas estão falando de Deus, queridos. Estão lendo a Bíblia, coisa que estava engavetado ali, a 7 chaves, agora parece que já saiu para fora, estão lendo a palavra, estão acordando devido aos acontecimentos. Então, o que nós aprendemos aí? As tribulações nos tornam pessoas humildes. Olha, pessoas o quê? Quebra o orgulho. Lembra de Jó? Jó, lá que nós falamos, Deus devolveu a ele tudo em dobro, por ser o quê? Amigo de Deus. E eu e você, nós precisamos ser amigos de Deus. Nós precisamos ser amigos de Deus. Ele não precisou provar, porque Deus já o conhecia. Jó não estava provando nada, amados. Porque ele era conhecido por Deus, e ele conhecia Deus. Paulo não precisou provar, porque Deus já o conhecia, aleluia. O apóstolo Paulo não precisou provar nada, o seu ministério. Ele não olhou para nada disso, ele olhou para o alvo, para Deus, para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então, queridos, é isso que nós precisamos fazer, né? Precisamos avaliar diante do Senhor. Nós precisamos nos avaliar diante do Senhor. Precisamos declarar diante do Senhor, né? E saber de onde nós viemos, onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, esperando o quê, para onde nós vamos. As pessoas precisam aprender e saber que
nós viemos de algum lugar, estamos em algum lugar e vamos para outro lugar. E para isso Deus, Ele quer revelar coisas maravilhosas na nossa mente e no nosso coração. Estamos resistindo com paciência. Quando nós somos servos de Deus na concepção da palavra, fazemos a vontade de Deus, obedecemos a palavra de Deus, nós vamos resistindo com paciência às tribulações. Porque elas vêm para destruir, elas vêm para entristecer, elas vêm para machucar a vida das pessoas. E nós podemos ver aqui, ó, Romanos, capítulo 5, versículo 3, vamos lá. Romanos, capítulo 5, versículo 3. Olha o que diz a palavra aqui, ó. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha que coisa tremenda. Sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança, a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, queridos, o que nós temos aqui? Precisamos saber que as provas e tribulações separam os escolhidos dos chamados. Olha, irmãos, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Mateus capítulo 20, que fala, né, versículo 16. Olha aqui, ó. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Você foi escolhido porque você foi chamado. Nós somos chamados para uma grande obra, escolhidos para uma grande obra. Precisamos saber que as provas e tribulações separam, irmãos, o escolhido do chamado. Muitos foram chamados e serão ainda chamados, mas desse meio, poucos vão ser escolhidos para fazer essa diferença. Louvado seja Deus. Então, queridos, as tribulações e provas nos tornam pessoas maduras. Olha aqui, ó. Nos torna pessoas maduras e perseverantes. Sabe o que eu aprendo aqui? Paulo, ele chegou num momento de uma maturidade tão grande, irmãos, que ele dizia assim, ó, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo ele não representava mais ele, mas ele representava totalmente Cristo. Ele vivia Cristo. Ele dizia, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Paulo já não tinha uma vida própria, irmão. Ele era escravo de Cristo Jesus, na concepção da palavra. Ele fazia tudo aquilo que agradava o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz aqui, ó, no finalzinho aqui ele diz assim, ó, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, a última carta de Paulo, louvado seja Deus. E ele expressa o fim do seu ministério. Ele não estava olhando para o sucesso do seu ministério, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele estava olhando para as causas de Deus, as causas de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Aleluia! Ele olhava para as coisas espirituais. Ele chegou a dizer que tudo o que ele fez serviu como esterco. Oh, louvado seja Deus! Mas o que chamava a atenção de Paulo eram as almas, era a obra de Deus, a pregação do Evangelho. E ele fala, o meu Evangelho foi pregado entre vós. Olha que homem maravilhoso que foi Paulo. Então nós precisamos deixar aqui, ó, essa fidelidade de Deus abranger nosso coração, queridos, para que nós possamos prosseguir com fidelidade, sabedores que somos que nós só vamos vencer através do quê? De um trabalho especial para Deus, de acreditar na pessoa de Cristo Jesus, de fazer a obra com um coração voltado para o Senhor, com gratidão, com esperança, com agradecimentos, rogando a Deus para nos apresentar diante dEle com um espírito voluntário, uma alma anelante, sedenta daquilo que é de Deus. E outra coisa, ele olhou para as coisas de Deus por ter sido fiel ao Senhor Jesus Cristo, servido como escravo de Cristo, aprendeu a suportar toda a perseguição, sabe,
fazer as coisas com dedicação. O que Paulo sofreu, amados, não passa nem no nosso pensamento. Se nós lermos aqui, prestarmos atenção no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos descobrir coisas maravilhosas, coisas profundas, que muitas vezes nós nem imaginamos, mas está escrito aqui, para a glória do nome do Senhor. Paulo, o grande apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Precisamos deixar o Espírito Santo completar essa grande obra, queridos. Amadurecer na presença, assim como Paulo amadureceu. Sermos crentes alegres. Na alegria do Senhor, que é a nossa força. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que nós precisamos aprender, mesmo diante das provas, tribulações, nós sabemos que precisamos aprender a enfrentar e acolher as ardentes provações. Quando nós aceitamos isso, amados, nós estamos diante de Deus fazendo a vontade do Senhor, aprendendo a conquistar o nosso espaço espiritual diante do Senhor. Porque há um chamado, irmãos, há uma escolha, louvado seja Deus, há uma eleição, há uma preparação para a volta de Cristo Jesus. Não é de qualquer jeito, mas nós vamos vencer as forças malignas, não pela nossa força, mas pelas forças do Senhor, não pelo nosso esforço humano, muito pelo contrário, pela força do Senhor. E no poder de Deus, que nós somos mais do que vencedores. E eu vou dizer uma coisa nessa noite, há poder no nome de Jesus. Quando nós falamos no nome de Jesus, o inferno estremece, irmãos, porque há poder no nome de Jesus. Olha aqui, há poder pelo sangue de Jesus, há poder na palavra de Jesus. Há um poder, aleluia, alicerçando a nossa vida espiritual. Há um poder de Deus recreando o nosso coração, nos empurrando para o alvo, para frente. Nós não podemos ficar olhando para os lados, queridos. Quando nós olhamos para o lado, nós perdemos a visão de Deus. E quando nós perdemos a visão de Deus, nós ficamos perdidos, igual Davi. Davi perdeu a direção, perdeu o trono, perdeu a certeza da salvação que ele tinha diante de Deus. Por isso ele diz lá no Salmo 51, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe, queridos, que o Senhor nos abençoe, que Ele nos, agracie com esse poder maravilhoso. Apocalipse, capítulo 17, é maravilhoso, amados, quando nós nos colocamos na presença e deixamos fluir, através do Espírito Santo, que nós possamos, em nome de Cristo Jesus, receber essa palavra de bom grado. Olha que fala aqui, Apocalipse 17, 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Oh, glória a Deus! Se nós estamos com Cristo Jesus, nós somos vencedores. Seremos vencedores no final. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que eu e você possamos entregar a nossa vida, entregar a nossa alma e saber que as provações na vida do cristão, muitas vezes o Senhor permite para que nós possamos acordar e declarar o Senhor como o Rei, como o Senhor da nossa vida, como soberano, como aquele Criador dos céus e da terra, aquele que nos trouxe, como diz assim, através da sua eleição, Ele nos elegeu. Antes de tudo, nós já éramos eleitos por Deus, amados. Por isso que nós somos filhos especiais na presença do Senhor. Ele nos comprou. Ele nos adotou como filhos, para que nós herdássemos essa herança de Deus, Pai, e sermos co-herdeiros em Cristo Jesus. Oh, queridos, como é gostoso nós
quando nós passamos por uma tribulação, sabendo que o Senhor está do nosso lado, intercedendo por nós, nos empurrando para o alvo, para a frente, não deixando nós cairmos em ciladas do mundo, muito pelo contrário. Ele nos tira das ciladas, Ele nos protege, como a galinha junta seus pintainhos, protege todos eles. E muitas vezes nós caímos em cilada por causa da desobediência própria nossa. Essa é a palavra. E nós esquecemos que do nosso lado há uma presença tremenda, queridos. O Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Oh, amados, não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Não podemos estar despreocupados com as coisas de Deus. Jesus está voltando, rapidinho ele volta. Os sinais nos mostram que Cristo está às portas. E Ele quer que nós aprendamos a vencer as tribulações, a vencer as dificuldades, resistir com paciência às tribulações, usando essa armadura de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos, nessa noite, estar apercebidos dessa tão grande salvação. Foi anunciada pelos anjos, pelos profetas, e ultimamente tem sido anunciada pelo Filho. E nós somos cordeiros em Cristo Jesus. Não somos merecedores, amados, mas Deus é um Deus de misericórdia. Olhando lá do alto, Ele não viu um justo sequer. A sua criação estava perdida. Mas através do seu Filho Jesus Cristo, se fez homem aqui na terra, habitou entre nós e nos trouxe na cruz do Calvário a salvação que havia sido prometida antes da fundação do mundo. Que eu e você possamos estar ligadinhos nessa palavra. Se animar um pouquinho mais. Cristo quer esclarecer o meu, o seu, o nosso coração. Ele quer declarar as virtudes do Espírito na nossa vida. Ele quer mudar o nosso semblante. Ele quer tirar a preocupação que muitas vezes aloja o nosso coração, queridos. Quantas pessoas estão aí desesperadas, chorosas, porque está vendo uma situação que está complicada. Mas quando nós olhamos para Deus, sabemos que Ele pode todas as coisas, nós acalmamos, sabendo que nós não podemos fazer nada, tudo está no seu controle. Oh, louvado seja Deus! Deus controla todas as coisas, principalmente as impossíveis, porque aquelas que nós podemos resolver, Deus deixa nós resolver. Nosso dia a dia, é fácil. Mas aquelas coisas impossíveis, é aí que Deus entra em ação. E nós precisamos abrir o coração, abrir nossa alma, nosso espiritual, para receber as informações do Senhor. E aí sim, nós vamos estar aptos a receber essa tão grande salvação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus possa continuar nos abençoando, conforme o nosso coração deixa, né? Porque se nós fecharmos o coração, Deus ele fica, não pode atuar. Mas quando nós abrimos o coração, num grande arrependimento, aí Deus entra com a sua palavra, com a unção do seu poder, com a unção do teu Espírito Santo, e aí Ele, sabe, irmão, faz a obra completa na nossa vida. Que Deus ilumine o pensamento do nosso coração. Senhor, nós te louvamos, Pai, na beleza da sua santidade. E nós queremos declarar nessa noite que
a unção dobrada do Teu Espírito, Senhor, possa encontrar, ó Deus, espaço na nossa alma, no nosso coração. Que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nos posicionar de uma maneira espiritual diante de Ti. Sabedores que somos, Senhor, que o Senhor está com as Suas mãos estendidas. Os Seus olhos estão abertos para nós, os ouvidos estão abertos, Senhor. Esperando o nosso clamor, esperando as nossas orações, ó Pai. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor recolhe nossas orações e manda de volta, Senhor, com cheiro suave, meu Deus. Oh, meu Pai amado, que nós possamos reconhecer a Ti sempre como o único Senhor da nossa vida, Pai. Dedicar a Ti a nossa esperança, ou ser preenchido por essa graça tão especial que é o Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. E que a cada dia, Senhor, nós possamos esperar a Sua volta com graciosidade, ou com lágrimas, sim, Pai, por causa das situações, mas com esperança que o Senhor tem o melhor para nós, já está tudo, Senhor, concretizado. Por isso nós declaramos o nosso muito obrigado, que nós possamos estar atentos, Senhor, à Sua palavra, Seu chamamento, que nós possamos estar atentos, Senhor, às coisas espirituais, e que esse mundo, Senhor, possa ser conduzido através do amor, da graça, sabedores que somos que, oh Deus, as coisas estão difíceis, Pai, mas contigo no barco tudo vai bem. E a Tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou, Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado, Senhor, que nós possamos ir para os nossos lares agora, gozando essa paz que somente o Senhor pode nos dar. No nome de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Uma boa noite para todos, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.